lá, estamos aqui agora para falar, dando continuidade, vamos falar de integral de linha, só que dessa vez integral de linha de campo vetorial. Nós vimos nas aulas anteriores, quando esse campo era escalar, ao resolver uma integral de linha, a gente fazia a norma do vetor tangente. Então a gente tinha um vetor tangente, era um vetor, né? Mas ao calcular a norma dele, a gente tinha uma função escalar. Como o nosso campo agindo na curva também era uma função escalar, um campo escalar, então a gente resolvia lá, no caso anterior, um produto de duas funções escalares. Um produto de duas funções escalares é uma nova função escalar e a gente fazia a integral. Tá? Bom, a ideia agora é semelhante, a gente herda lá toda aquela conta que a gente fez de pegar a curvinha, quebrar em pedacinhos, calcular, por exemplo, o trabalho em cada pedacinho, né? Só que nesse momento a gente está considerando esse campo como sendo um campo vetorial, tá? A diferença, na verdade, quando você faz a f agir sobre os pontos da curva, isso aqui vão ter componentes, duas ou três, dependendo se a gente está trabalhando no R2 ou no R3, e aqui a gente tem um próprio vetor tangente. Então aqui a gente tem um produto de dois vetores. Então o que a gente vai ter aqui é um produto escalar, tá certo? Então basicamente a diferença é que agora a gente não precisa mais calcular a norma do vetor tangente. A gente vai trocar esse trabalho, essa dificuldade, por fazer um produto escalar que é relativamente até mais simples, né? A integral de linha de campo escalar, como a gente tinha que calcular a norma, aparecia a raiz quadrada da soma de quadrados das componentes do vetor tangente, e isso poderia gerar uma dificuldade na hora de resolver a integral, né? As grandes chances de cair numa integral por substituição trigonométrica, dependendo do caso, né? Agora, embora obviamente não é uma regra, o produto escalar até facilita um pouquinho a nossa vida, porque a gente vai multiplicar componente a componente e somar, tá? Mas no final das contas eu tenho um campo vetorial, eu tenho um vetor tangente. Ao realizar o produto escalar, a gente vai ter uma função escalar, ou seja, em suma, eu vou ter mais ou menos a mesma dificuldade ou a mesma conta, muito parecido com o caso de campos escalares, tá? Bom, suponha que, por exemplo, se eu estiver no R2, né, e a curva no R2, então a parametrização no R2, e esse campo, vamos denotar assim, ó, ele está agindo em pontos do R2, tá? Então ele vai ter uma componente que eu vou chamar de P, um P que vai agir nos pontos do plano, e uma componente Q, que vai agir nos pontos do plano, tá? Só para simplificar a notação, para não ficar muito carregado, eu vou chamar de PQ, tá certo? E vou chamar aqui apenas de F. Lembrando que se eu estou no R2, duas componentes, tanto a primeira componente quanto a segunda componente depende de x e de y. Essa integral, se a gente tem, por exemplo, a parametrização aqui, a gente vai montar uma integralzinha desse tipo aqui, né? A integral dr, né? Vai ser uma integral de a até b. Vamos botar assim, vamos integrar na curva, né? A gente teria aqui o vetor f, que seria o vetor PQ, escalar com o vetor R'. Então, eu vou pegar a primeira componente, vai ser dx, x', né? X' de t, e aqui y' de t, tá? E aqui a gente vai ter o dt. Lembrando que isso aqui é dx dt, e isso aqui é dy dt. Tá? Então uma notação que é usada para isso é fazer uma integral de linha. Quando a gente faz o produto escalar, a gente vai fazer a primeira componente de um com a primeira do outro, a segunda de um com a segunda do outro, e vai somar. Repara que vai ficar p dx dt e ainda está multiplicado por dt. É como se fosse, a notação é inspirada nisso, é como se fosse dt dividido por dt. Então a gente vai escrever aqui, ó, p dx, tá certo? Que seria a primeira componente de um com a primeira componente do vetor tangente. E aqui a gente vai ter que dy, tá certo? Então isso aqui é uma notação. Cuidado, nós não vamos integrar o p em relação a x e nós não vamos integrar o q em relação a y. Não é isso, isso é uma notação. É que tanto o p e o q depende de xy e o xy vai depender de t.
Então essa conta aqui vai depender de t. O dx também, ele vem da derivada, tanto o dx quanto o dy. O x e o y dependem de t, então dx e dy também dependem de t. Então no final das contas isso aqui vai ser uma integral que depende de t, tá? A gente tem que ter duas coisas. Eu preciso do campo e preciso do vetor tangente. Faço o produto escalar. Então a integral pode ser dada nesse formato ou nesse, tá bom? Como é que ficaria isso se fosse no R3, tá? Vamos ver? Bom, se a gente está numa R3, por exemplo, nós vamos ter a nossa curva como sendo uma x de t, uma y de t e uma z de t, tá certo? Nós teremos o nosso campo, vamos colocar a notação mais completa, né? Agora nós temos 3 componentes, um P, um Q e um R, tá? Como se fosse uma F1, uma F2 e uma F3, tá certo? Onde cada uma das componentes são funções escalares. Então, na primeira componente eu tenho um campo escalar, tem um campo escalar na segunda e também na terceira, tá certo? Onde quando eu coloco em componente, a gente tem a nossa F, que passa a ser um campo vetorial, tá? Lembrando que a gente está no R3, tanto o P, o Q e o R vão depender de x, y e z, ok? Uma notação mais simplificada, a gente poderia omitir as componentes e escrever assim, ó, P, Q, R, tá? Mas não posso esquecer que quando eu tenho um campo, ele está agindo, nesse caso no R3, então cada componente escalar vai agir no R3, tá? Formando aí um campo vetorial. A conta é a mesma, né? A gente vai fazer o campo agir nos pontos da parametrização, vai calcular o vetor tangente e vai fazer o produto escalar. Então, só lembrando que quando a gente calcula a integral desse campo vetorial, a gente vai fazer uma integral do produto escalar. Então, como é que ficaria o produto escalar? Vou pegar o P, utilizando o x, y, z da parametrização, mas eu vou omitir por hora, né? Vai ficar o P, vezes a derivada da primeira componente. Como é um produto escalar, vai ser esse vezes a derivada desse, esse vezes a derivada desse e esse vezes a derivada desse, né? Então a notação que é utilizada seria P dx, Q dy, mais R dz, certo? Mais uma vez eu chamo a atenção, nós não estamos integrando o P em relação a x, nós não estamos integrando o Q em relação a y e nós não estamos integrando o R em relação a z. Na verdade eu vou montar uma integral, tá? Então eu posso colocar nesse formato ou nesse formato, tá certo? No final das contas eu vou integrar uma função escalar, pois o P, o Q e o R dependem de x, y, z, mas o x, y, z vai depender de t, né? O R' de t também vai depender de t. Então, na verdade, a gente tem um produto aqui que todo mundo dependendo de t vai cair numa integral lá do cálculo 1, tá certo? Vamos ver alguns exemplos, né?